eu fiquei de apresentar a vocês a minha família e é uma alegria muito grande poder fazer isso nesse momento. Vou começar de trás para frente e vou começar aqui com a Sofia. Sofia, diz oi. Oi. Dá um tchauzinho para os amigos. Dá tchau. Tchau. Joga um beijo. Tchau. Tá bom. Gabriel, agora o povo quer ver. Mostra o teu muque para eles. Aê, guri. Muito bom. Amor, você quer pregar hoje? Não. Então tá bom. Deus continue abençoando vocês três. Bom, vocês sabem, pode ir, filhinho, tá? Pode ir. Bom, Deus foi muito bom comigo ao me dar essa família. Eu pude aprender melhor a entender os meus pais depois que eu me tornei pai. A gente entende algumas coisas que antes a gente não entendia. E essa relação de pai e filho precisa e deve ser única. E existe um modelo de relação pai e filho na Bíblia, que todos nós precisamos e devemos seguir. Abra sua Bíblia no livro de João. João, no capítulo 14, a partir do verso 8. Aqui nós encontramos um modelo bíblico dessa relação linda, essa filiação tão especial. E quando a gente segue o modelo bíblico, a gente nunca erra. Eu não sei como é a sua relação com o seu filho, com a sua filha. Mas sabe, quando o filho entende essa relação e procura ter esse tipo de relacionamento com o seu pai, esse indivíduo é mais feliz. Você que é filha, entenda a relação que nós vamos ver hoje. Você que é filho, perceba na Bíblia o que Deus espera de você em relação aos seus pais. Ontem a gente leu o texto de Êxodo 20. Ali dizia que nós, filhos, devemos honrar nosso pai e nossa mãe. É uma atitude nossa em relação aos nossos pais. E hoje nós vamos ver uma atitude linda. Preste atenção nesse texto. João, no capítulo 14, a partir do verso 8, aqui nós encontramos uma pergunta ou um pedido de Felipe, que disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Essa relação é a mais linda e perfeita que eu e você podemos ter como filhos em relação ao Pai. Jesus Cristo, ele teve a capacidade de dizer assim: olha, quem me vê, vê o Pai. Quando as pessoas veem você, elas veem quanto do seu pai e da sua mãe. Jesus tinha uma relação tão íntima com Deus, com seu Pai, que ele refletia perfeitamente o caráter do seu Pai. Mais do que isso, eu não sei se você em algum momento já parou para pensar a respeito do que eu vou dizer agora. Mas se Jesus Cristo precisasse vir a essa terra apenas para morrer no meu e no seu lugar, ele poderia ter vindo na quinta-feira, morrido na sexta-feira, ressuscitado no domingo e voltado ao Pai. Mas Jesus Cristo não morreu apenas em nosso lugar, ele viveu em nosso lugar. A missão de Cristo Jesus, ela é tríplice ao vir a essa terra. Ele morre por mim e por você, ele vive por mim e por você, mas há um outro aspecto tão importante quanto esses dois que eu mencionei. Jesus Cristo veio reivindicar o caráter do Pai. Vocês se lembram que um anjo rebelde, a primeira
briga familiar aconteceu no céu. O primeiro grande desentendimento ocorreu com um filho de Deus, Lúcifer, que depois veio a se transformar em Satanás. E houve guerra e briga dentro de um lar, o lar do céu. E esse filho rebelde quis manchar o nome do pai, dizendo que Deus era um mentiroso, que era impossível qualquer criatura servi-lo ou obedecê-lo. E ele aparentemente colocou Deus em xeque, o pai em xeque, quando Adão e Eva pecaram. Porque então ele anunciou aos 4 cantos do universo, dizendo: vocês viram? Deus é mentiroso, porque ele diz que é possível obedecer. Na primeira tentação, eles caíram. Jesus Cristo veio a essa terra para defender o Pai, para mostrar que o Pai não era aquilo que o inimigo afirmava que o Pai era. Mexeu com o Pai, mexeu comigo. O universo tinha um ponto de interrogação em relação às acusações de Satanás diante de Deus. O mundo não entendia o Pai. Quando as pessoas liam o Antigo Testamento, elas não conseguiam compreender os nãos do Pai. E por isso acreditavam que Deus era um castigador, que Ele era um infanticida, que Ele era um assassino. Mas Jesus Cristo, quando veio a essa terra, Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Há outros momentos onde Jesus declara assim: eu e o Pai somos um. Jesus ainda diz: eu não tenho estado só, porque o Pai está comigo. Os dois permaneceram em perfeita harmonia, mesmo Jesus Cristo vivendo aqui nessa terra, andando pelas ruas empoeiradas da Galileia. É a postura de Deus Filho, dizendo: eu vou lá viver por eles, vou morrer por eles, mas eu vou defender o meu Pai. Intimidade, amor e unidade. 3 sentimentos que nós, como filhos, precisamos ter em relação aos nossos pais. Intimidade, estar perto. Sabe, eu tenho percebido que intimidade não significa necessariamente morar perto. Eu não sei se você tem um pai que mora muito longe, uma mãe que mora muito longe. Talvez a sua realidade seja diferente de outros. Alguns nascem, crescem, moram, vivem e morrem numa mesma cidade, junto com seus tios, junto com seus avós, seus pais. Outros viajam pelo Brasil, ou por uma promoção, por uma transferência, uma situação. E isso muitas vezes nos deixa longe dos pais. Mas intimidade não significa estar perto fisicamente. Você pode ser íntimo do seu pai e da sua mãe, mesmo estando longe. A gente precisa amar mais. E mais do que nunca, a gente precisa ter um espírito de gratidão. Porque houve um período na sua vida e na minha vida que talvez a gente nem se lembre disso. Mas uma coisa é real: um dia existiram mãos que cuidaram de você, que acariciaram você, braços que embalaram você. Um dia alguém acordou de madrugada e sabe o que fez? Foi lá no seu quarto perceber que você estava descoberto numa noite fria. Os pais se doam e se doaram por mim e por você. Infelizmente, alguns países ditos de primeiro mundo têm na sua cultura o hábito de colocar os pais não em asilos, mas em casas de idosos. Pagam uma montanha de dólares ou de euros, de francos, para não se incomodar com os pais idosos. Eu tenho dificuldades em entender isso como cultura.
O espírito mais nobre, o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter é o sentimento de gratidão. Qual foi a última vez que você disse para o seu pai: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Mãe, muito obrigado, porque eu devo muito a tudo que você fez. Um dia eu conversei com um rapaz, com um homem, um senhor, e ele me dizia que ele havia brigado com a sua mãe, e vocês já podem imaginar a história, a mãe morreu. Esse homem foi pedir desculpas e perdão no cemitério, escrevendo uma carta. E ele dizia assim para a mãe que não podia ouvir, porque já descansava no pó da terra: Mãe, me perdoa. Me perdoa porque eu perdi a paciência. Me perdoa porque eu deveria me calar, mesmo achando que estava certo. Mãe, me perdoa porque eu não te respeitei. Me perdoa, mãe, porque eu vivi alguns momentos contigo aos quais eu queria apagar cada um deles. Teve que escrever uma carta e chorar, falando com uma mãe que não podia ouvir. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que tem um pai no leito de um hospital, que vê a sua mãe envelhecer dia a dia, vê os cabelos brancos chegarem, sente que ela não tem mais muitos anos de vida. Querido, enquanto há vida, você pode expressar tudo o que você deve. Agora, depois que a pessoa morre, de nada adianta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar a Bíblia, se você já aprendeu na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o estado do homem na morte. Quando nós vamos à Bíblia, a gente descobre que o mundo crê de uma maneira diferente daquilo que está na Bíblia. Você já teve essa curiosidade para entender o que Deus fala a respeito do homem quando morre, o que acontece? Eu vou dar uma dica a você. Hoje, quando você chegar em casa, dê uma lidinha no capítulo 9 de Eclesiastes. Abra sua Bíblia, procure no índice e leia o capítulo 9 de Eclesiastes. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim justificam. O que Deus está dizendo para você é que você deve examinar as Escrituras. Quando eu examino as Escrituras, eu vou descobrindo que o Pai e o Filho eram um, e que eles tinham essa relação linda de beleza, de pureza, de bondade, um para com o outro. A gente descobre que a gente precisa ter mais gratidão, que a gente precisa se aproximar do nosso pai e da sua mãe, mesmo que à distância, mesmo que ligando, ou investindo um pouco e fazendo uma viagem. Talvez você invista um pouco mais e traga o seu pai e a sua mãe para morarem perto de você, na mesma casa. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim: não, eu construí atrás uma edícula da minha casa para os meus pais ficarem ali. Engraçado que os nossos pais não fizeram isso quando a gente nasceu. Eles não construíram um lugar fora do ambiente deles e falou assim: nós vamos colocar ali, porque ele vai se sentir melhor ali, ele vai ter o espaço dele, ele vai estar mais feliz, e assim ele também não incomoda. Se você nasceu em um lugar quente, o ventilador mais silencioso era para você. Se você viveu e nasceu num lugar frio, o melhor aquecedor era o seu.
a coberta mais macia era sua, o quarto mais bem decorado era o seu. A prioridade passou a ser você. E você que é pai sabe, você que é mãe sabe o que eu estou dizendo. Quando os filhos nascem, as vitrines das lojas, nas ruas, nos centros, nos shoppings, ali nós passamos a olhar as coisas para os filhos. Filho, busque seu pai. Talvez você tenha magoado sua mãe, talvez você tenha ferido seu pai com uma palavra ríspida, com uma ingratidão, com uma rebeldia. Filho, se você tem a oportunidade e o privilégio de ter pais tementes a Deus, busque deles conselho. Mesmo que você seja adulto, talvez você já seja pai, talvez você já seja avô, você sempre terá aquele colo de um pai e de uma mãe que te amam. E se não os tem mais, acredite, que cada vez que você se lembrar das palavras e dos conselhos, dos gestos e da forma do seu pai e da sua mãe, cada vez que você olhar uma foto, você poderá ser reeducado, redirecionado. Todos nós temos a certeza de uma esperança. Pais e filhos, mães e filhas, avós e avós, bisavós e bisnetos, um dia todos nós estaremos reunidos no céu. Todos nós. Hoje todos somos filhos. E todos nós aqui, em Brasília ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, podemos demonstrar mais o que sentimos pelos nossos pais. Pastor Milton irá cantar um hino agora. Eu gostaria de fazer um apelo diferente essa noite. Esse apelo é para todas as pessoas, porque todos somos filhos. E esse apelo é para que você, nesse momento, levante-se onde quer que você esteja, e enquanto o pastor Milton cantar, você faça uma oração pelo seu pai, pela sua mãe. Será um exército de oração, filhos intercedendo pelos pais. E se seu pai já descansa, é hora de você agradecer a Deus por ter a oportunidade de tê-los tido. Você quer fazer uma oração pelo seu pai e pela sua mãe? Querido, fique em pé onde você está. Ore a Deus e diga: Pai, obrigado pelo pai e pela mãe que o Senhor me deu. Sabe, querido, não nos foi facultado o direito de escolher nossos pais. Esse direito e essa responsabilidade Deus tomou para si. O seu pai e a sua mãe é um presente de Deus. Os acertos e os erros deles nos ajudaram no processo de educação. Essa é a hora de orarmos, intercedermos e de orarmos por aqueles que tanto oraram por mim e por você. Na vida eu terei perigos, na vida eu terei temor, mas sem Jesus não faz sentido o gozo e nem tampouco a dor. Nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai ser bom,
mas tendo Jesus Cristo perto, terei consolo no Senhor. Não é por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonhado que sou, que quero tanto ser mudado e nele ser o que não sou. Se o perigo for intenso e o temor roubar tua fé, lembra-te de quem dá graça, só ele te mantém de pé. Não é por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonhado que sou, que quero tanto ser mudado e nele ser o que não sou. Eu quero tanto ser mudado e nele ser o que não sou. Um dia caluniaram Deus e o seu filho disse: eu vou defender meu pai. Ninguém fala mal do meu pai. A maior revelação que nós encontramos na Bíblia não é que Jesus é Deus ou que Jesus é como Deus, mas que Deus é como Jesus. O mesmo amor que você sente olhando nos olhos de Cristo é o amor que você sentiria olhando nos olhos do Pai. Eu não sei quantas milhares, centenas de milhares de orações foram feitas hoje, mas eu tenho certeza de que nesse momento alguns milagres estão acontecendo, de perdão, de reconciliação, num primeiro passo. Querido, que Deus abençoe os nossos pais, onde quer que eles estejam, descansando ou vivos, que eles recebam as bênçãos da nossa oração e que eles possam perceber quão importantes eles são para nós. Que Deus nos abençoe a todos.